Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de introdução à computação. Nós vamos para a nossa aula de número 7, certo? Vamos continuar a falar sobre hardware. Vamos falar sobre dispositivos de armazenamento. Bora lá. Os objetivos da aula de hoje são quais? Identificar a necessidade de armazenamento permanente, armazenamento não volátil, certo? Um armazenamento que você desliga o computador e quando liga de volta, os dados estão lá, né? Permanente. Nós vamos diferenciar entre os principais tipos de dispositivos para armazenamento permanente. Vamos ver o HD, o SSD, como é que é um pendrive, como é que é uma nuvem, por exemplo. A gente vai compreender as características básicas de cada um, né? A quantidade de armazenamento, a capacidade de armazenamento, a velocidade, o tipo de tecnologia empregado e por aí vai. Nós vamos discutir as vantagens e desvantagens de cada um, quando utilizar cada tipo de armazenamento, certo? E por fim, a gente vai entender o conceito de armazenamento em nuvem. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Ah, ele roda na nuvem, né? O que é essa nuvem, certo? Vamos entender isso. Pessoalzinho, se vocês tiverem alguma dúvida durante a aula, por favor, não precisam esperar eu perguntar se vocês têm dúvida, escrevam no chat para mim, certo? Bora lá. Com relação à nossa última aula, né? Aula número 6, na semana passada, na última segunda. O que nós vimos? Nós estávamos vendo sobre hardwares também. Nós vimos sobre o processador, né, a CPU e a memória RAM. Nós vimos lá, então, que a CPU é o cérebro do nosso computador. É ela que processa todas as instruções, todos os comandos que são enviados para ela, né? Ora, nós chamamos em português de processador, certo? Ela que literalmente processa as informações, processa os dados, né? Processa os comandos que nós mandamos para ela. E nós vimos que a memória RAM, a gente fez uma analogia, né? É como se ela fosse uma mesa de trabalho. Como assim uma analogia com uma mesa de trabalho? Tudo que eu preciso de forma rápida vai estar na memória RAM. Tudo que eu preciso de forma rápida, que eu preciso que seja à mão, vai estar na minha mesa de trabalho. O que eu não preciso de forma imediata não vai estar na mesa de trabalho, vai estar nas minhas estantes, por exemplo. Lá. Quanto maior for a sua mesa de trabalho, ou seja, quanto maior a quantidade de memória RAM que você tem, mais informação você consegue colocar aqui para você ter acesso de forma imediata. E você ter acesso de forma imediata é mais rápido do que você ter que parar e buscar lá longe. Tá? Nós vamos colocar então nessa nossa mesa de trabalho, na nossa memória RAM, aqueles dados que estão em uso ou que vão estar em uso daqui a pouco, certo? Os dados que eu uso de forma frequente. Né? É esse tipo de informação que o computador guarda na memória RAM. Só que a RAM tem um detalhe. A memória RAM ela é volátil. Como assim ela é volátil? Uma vez que você desligou o teu computador, as informações que estavam na RAM são perdidas. É uma característica dela. Ela é extremamente rápida, só que a quantidade de informação que ela guarda não é tão grande assim. E as informações que ela guarda não são permanentes. Certo? Tá, professor, mas eu quero guardar informações de forma permanente também. Muito bem. Né? Onde que a gente vai guardar nossos arquivos, nossas fotos, nossos programas, nossos jogos, de forma que para eles não sumirem? Né? É o que nós vamos falar hoje. Os conceitos da aula passada, galera, a ideia de CPU, de processador e de memória RAM.
Dúvidas? Ficou claro? Não ficou claro? O que vocês me dizem? Me digam alguma coisa, por favor. Escrevam para mim no chat ou falem no microfone. Não tem problema se você não entendeu, certo? A gente revisa, a gente explica de outra forma, tá? Só que vocês têm que perguntar, não consigo ler mentes ainda. Mais alguém? De buenas? Muito bem. Bora lá então, vamos ver então sobre o conteúdo da aula de hoje. Né? Lembrando então, a memória RAM ela é volátil, ela apaga tudo quando o nosso sistema desliga, quando ela perde energia. Para guardar de forma permanente, mesmo que o nosso computador seja desligado, certo? Que o nosso celular seja desligado, nós precisamos então de um local de armazenamento que não seja volátil, certo? Se a nossa memória RAM era a nossa mesa de trabalho, era a analogia que nós criamos, as outras formas de armazenamento vão ser as nossas estantes, nossos armários, certo? A gente vai sempre ter os dados lá. E nós temos alguns diferentes dispositivos de hardware para fazer esse armazenamento. O mais antigo que é utilizado ainda hoje, certo? Ou pelo menos um dos mais antigos que é utilizado ainda hoje na computação pessoal, certo? Para nós, usuários, é o tal do HD, certo? O disco rígido, né? Ou em inglês ainda, você vê como Hard Disk Drive, né? HDD, bem comum. O HD ele é uma tecnologia mais antiga, certo? Ele funciona com discos magnéticos que giram, e giram a uma velocidade extremamente alta, tá? Coisa de 5.200 rotações por minuto, né? De 5.200 a 7.200, né? 5.200, 5.700, 5.600, agora me foge, né? Mais de 5.000 rotações por minuto, é muita coisa. E esses discos magnéticos, eles são lidos, né, e são escritos com uma agulha, né, que lembra um toca-disco. Eu vou mostrar para vocês um vídeo desse cara rodando. Quais que são as características de um HD, de um disco rígido? A tecnologia dele é magnética, com partes móveis, certo? Tem um braço, tem os discos que se mexem. A capacidade dela geralmente é alta, certo? Estamos falando em gigabytes a terabytes. Hoje em dia você não acha um HD novo com menos do que 500 GB, certo? 500 GB, daí você chega na casa dos tera, certo? 1 tera é 1.000 GB, basicamente, né? E tem HD aí de 20 tera, por exemplo, você consegue comprar. É caro pra gente, mas é possível? É possível, tá? Para consumidor. E o custo dele por gigabyte é um custo extremamente baixo, certo? É vantajoso nesse sentido, certo? O preço por capacidade de armazenamento, então, dele é vantajoso, é barato, vale a pena. Com relação à velocidade, ele é mais lento do que a outra forma de armazenamento que nós vamos ver, que é o SSD, certo? Por que que ele é mais lento? Porque tem que esperar o disco girar, a agulha se posicionar no local certo para poder fazer a escrita. Mesmo que ele rode a 7.200 rotações por minuto, não é rápido bastante. Existe coisa mais rápida ainda. Nós já vamos ver. Ele tem uma questão ainda com a durabilidade.
certo? Ele é mais sensível a impactos, a quedas, exatamente por ele ter partes móveis, por ele ter partes mecânicas, certo? O disco ali, ele é frágil, qualquer chacoalhão ali, na hora que ele está lendo, na hora que ele está escrevendo, pode danificar, certo? Ah, vai bater ali, vai, né? Pode dar algum problema. Extremamente importante, então, na hora que você for transportar um HD, você ter muito cuidado com ele, você embalar bem ele. Ó. E o uso comum do HD hoje em dia é para quê? Para armazenar dados que você não acessa com tanta frequência assim, certo? Onde a velocidade não seja importante, certo? Onde o que importa é o tamanho, a capacidade que ele tem, certo? Ah, eu vou guardar arquivos muito grandes que eu não acesso com tanta frequência, que eu não preciso sempre. Hoje em dia, se você tiver a possibilidade, você não vai colocar o teu sistema operacional num disco rígido. Você não vai colocar os programas, os jogos seus num disco rígido, certo? Você vai colocar foto, você vai colocar vídeo, você vai colocar backups, certo? Em discos rígidos. Discos rígidos. Tá tranquilo? Vocês em casa, vocês têm um disco rígido? O disco rígido tem que tamanho? Né? Aqui na escola, você tem uma noção, assim, o que você arriscaria? Que seria a capacidade do disco rígido da máquina de vocês aí? Tranquilo aqui? O que vocês me dizem? Sim? Em casa, vocês têm um disco rígido? Qual que é o tamanho do disco rígido de vocês? Vocês sabem a capacidade do nosso disco? Você tem, mas não sabe o tamanho, Pedro. Tá tranquilo. 458 GB. Entendi, Bruno. Cara, eu gosto de guardar informação. Eu tenho 3 discos de 4 TB cada. Né? Mas isso é porque eu também uso para trabalho, eu também uso para guardar coisa para outras pessoas, né? Muito bem. E como é que será que um disco funciona? Alguém já viu um disco rígido funcionar? Por dentro? Né? Teu tem 1 tera, Pedro. Legal. Vamos dar uma olhada então, vamos ver como é que funciona esse cara. Tem um vídeo aqui. Né? Do disco rígido rodando sem a proteção dele. Isso aqui, obviamente, não é algo que vocês devem fazer, certo? Né? A chance de danificar aqui é monstruosa, mas vamos dar uma olhada. Disco começando a rodar, certo? Ele está pegando velocidade. Uma vez que ele pegou velocidade, ele vai posicionar a agulha em cima do disco e começar a ler e a escrever. Repare, está indo de um lado para o outro ali, pegando as informações. Um videozinho curtinho. Vamos rodar mais uma vez. Vocês reparem que são vários discos também empilhados, certo? O leitor aqui também ele tem várias agulhas, né? Os HDs mais modernos, com maior capacidade, não só eles são fechados, mas eles colocam também um gás, se não me engano, eles colocam hélio dentro do HD para diminuir a fricção, certo? Pro braço ali ele conseguir rodar de forma mais rápida, se não me engano. Tá? Tem também uma série de porquês de que eles usam hélio, durabilidade, velocidade, blá, 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 tá? Mas é interessante. Muito bem. Eis então um disco rígido rodando sem a capa.
Bora. Não, bora para frente. Aí. Outra forma de armazenamento que nós temos é qual? É o SSD, certo? O Solid State Drive em inglês, tá? A unidade de estado sólido em português. Qual que é a ideia aqui? Ele é uma tecnologia mais moderna, certo? Onde ele, em vez de utilizar partes móveis, vai utilizar chips de memória flash. Memória flash é a mesma coisa que existe em pendrive, em cartão de memória, certo? Ela é mais rápida, ela é mais robusta, ela não tem sensibilidade a impactos tão grandes, certo? Quais são as características de um SSD? O primeiro deles é que a tecnologia deles então, é uma tecnologia eletrônica, né? Ele não vai ter partes móveis, ele vai utilizar de uma memória flash. A capacidade dele é variada, certo? Você também vai ter SSDs de 200, de 100 GB, até na casa dos teras. Tá? Com relação ao HD, o custo por gigabyte, o custo de armazenamento, o custo de capacidade é maior do que um HD, certo? Você vai estar pagando mais caro por gigabyte num SSD do que num HD. Tá, mas por que você pagaria mais caro então? Porque ele é muito mais rápido que um HD, certo? Se você não tiver um SSD na sua máquina, tá? Atualizar para um SSD é a primeira coisa que eu recomendo para vocês. Não pense, eu vou atualizar o meu processador, eu vou atualizar minha placa de vídeo, eu vou atualizar a minha memória, não. Primeiro, o upgrade que você tem que fazer, que eu recomendo para vocês, é trocar de um HD para um SSD. O ganho de velocidade somente nessa troca vai ser brutal para vocês. Teu computador vai ligar mais rápido, os seus programas vão abrir mais rápidos, né, eles vão ser mais responsivos e tudo mais. E a outra característica do SSD é que ele é mais resistente a impactos e a vibrações, e ele é mais silencioso exatamente por ele não ter partes móveis, né? Um HD ele pode ficar bem barulhento, certo? Se pegar um HD que roda 7.200 RPM, não é tão comum assim pro lado do consumidor, mas existe. Esse cara pode ser barulhento. Mas se você tiver vários, aí então, né, o bicho cresce. Qual que é o uso comum de um SSD hoje em dia? Você vai geralmente colocar lá o teu sistema operacional, os programas que você mais usa vão ficar lá. Questão de jogos, para eles carregarem mais rápido, você vai pôr lá dentro. Ó. Você geralmente vai colocar, então, seu sistema e seus aplicativos no SSD. Seus arquivos que você não utiliza tão frequentemente, mas que são grandes, num HD. A ideia de SSD faz sentido para vocês? Como é que nós estamos? Sim? Muito bem. Pessoal, se eu avançar e vocês tiverem uma dúvida, putz, professor, você está falando de SSD, teve uma dúvida em HD agora. Não se acanhem, perguntem. Não tendo dúvidas, vamos em frente. Se vocês tiverem dúvidas, a gente volta também, não é problema. Vamos falar de uma outra forma de armazenamento, certo? Que é o pendrive, certo? O nosso USB flash drive, aquele cara que é o portátil, né? O que é um pendrive? É um dispositivo portátil que também vai utilizar uma memória do tipo flash, né? Tipo um SSD parecido, na mesma tecnologia. E ele vai se conectar via uma porta USB, né? Por isso que ele é um USB flash drive. Em inglês você consegue ver, se chama esse cara também de USB stick, por exemplo.
Vocês, pessoal, na escola, vocês usam um pendrive? Vocês têm que carregar pendrive? Ou não? Hoje é tudo via nuvem. Vocês têm um pendrive? O que vocês me dizem? Vocês sabem o que é um pendrive? Vocês já tiveram que usar? Vocês sabem? Vocês usam no dia a dia ou não? Já usou muito? Não? Entendi. Hoje tudo é via nuvem, hoje vocês jogam no Google Drive ali e abraço, né? É basicamente isso, né, ou não? Vamos ver a ideia do pendrive, Antônio. Quais que são as características de um pendrive? A memória também é uma memória flash, assim como num SSD. A capacidade varia também, mas geralmente é menor do que um HD, um SSD. Você vai ter ali um pendrive de 8 GB, 16, 32, né? 64 e por aí vai. Não vai chegar na casa dos tera. Seria caríssimo. E aqui fica um aviso para vocês. Cuidado na hora se vocês precisarem comprar um pendrive. Ah, você vai ver ali numa Shopee, num AliExpress, o cara falou, nossa, esse pendrive aqui ele tem 1 tera de armazenamento. Ele tem 2 tera de armazenamento por 80. Furada, tá? Não caiam nessa, certo? Com uma oferta muito boa, né? Você tem que desconfiar. Ah, professor, mas eu comprei um pendrive de 500 GB e eu consigo escrever nele tranquilo. Você consegue escrever. O problema foi na hora que você for ler. Ele vai estar te enganando, tá? Você vai estar escrevendo nele, só que ele vai estar escrevendo em cima do que já existe. Quando você for buscar essa informação, ela vai dar erro. Tá? Sei porque já tive colega de trabalho que caiu nessa, tá? O cara comprou ali o pendrive achando que tinha 1 tera de armazenamento, no fim foi ver, o cara tinha 8 GB, nem isso. Tá? É mesmo, Arthur? O que acontece aí? Tá tudo certo, professor Gabriel? Pode seguir em frente? Tranquilo? Beleza. Se eu vou falar sobre DDR, eu citei DDR, né, quando a gente viu memória RAM. Eu não vou me aprofundar nesse momento, certo? Na diferença das versões e tudo mais, certo? O que é um DDR, um GDDR, né? É um GDDR7, um GDR7X? Não, tá? A gente viu que isso se aplica, que são gerações de memória RAM. A gente não vai entrar mais a fundo. Agora, se ser campeão, que orgulho. Um bobão dormindo na aula do senhor mestre. Pede pro senhor Gabriel cutucar o cara aí. Bora lá então, vamos continuar com o nosso pendrive. A velocidade do pendrive, certo? Vai ser mais lenta do que a velocidade do seu SD. Mesmo que ele utilize de uma mesma tecnologia, mesmo que seja tudo memória flash.
Por quê? Primeiro porque, embora a tecnologia seja a mesma, não vai ser o mesmo chip, né? E ele vai depender também da porta USB, porque a porta USB, ela tem diferentes versões e cada versão vai ter uma velocidade máxima. Ah, é um USB 1.1, USB 2, 3, 3.1, 3.2, 4, né? Depende, então, da porta USB e do modelo do pendrive. O pendrive também, conectei numa porta 3, tá, mas o teu pendrive usa USB 3 ou ele usa USB 2, por exemplo. Tudo isso influencia, né? Outra vantagem, a vantagem principal do pendrive é o quê? Ele é ser portátil, certo? Ele é pequeno, ele é leve, ele é fácil de você mover dados por aí, né? E ele também não é suscetível a problemas, não é tão suscetível, né, a impactos, a quedas, né? Porque ele também usa memória flash, ele também não tem partes móveis. Uso comum de um pendrive seria o quê? Transportar arquivos entre diferentes computadores, né? Você vai ter ali arquivos que você precisa fácil na mão, algum backupzinho que não seja o teu principal backup, né? Você vai instalar um sistema, por exemplo, é comum você utilizar de um pendrive. Não guarde dados extremamente importantes somente num pendrive. O risco de você perder ele é grande. O risco da memória flash dar algum problema no pendrive é maior também. A durabilidade de um pendrive geralmente é menor, né? O chip que é utilizado, certo, na memória flash, não é um chip tão bom assim, na maior parte dos casos, né? Você usa assim para, tipo, preciso levar um projeto na aula, preciso mexer um dado desse computador para outro e por qualquer motivo não tem internet, preciso instalar um sistema operacional nessa máquina, né? Coisas assim que não são tão importantes. Ou se você for colocar coisas importantes, que não esteja somente no pendrive, que você tenha cópias em outros locais. Fica aí a dica. O pendrive de buenas? Fácil, médio, difícil? Como é que a gente tá? O que vocês me dizem, galerinha? Vocês, quando vocês precisam passar um trabalho, um arquivo para um professor, como é que vocês mandam geralmente? É tudo sala de aula, tudo Classroom, é tudo Google Drive? Como é que é? Respondam, por favor. Per favor. Bruno, Ítalo, Guilherme, Pedro, Júlio, João, Nicolas, Arthur. Estão acordados? Vocês estão comigo? Vocês estão acompanhando? Não estão? Vocês entenderam aqui? Sim, sim. Então me respondam, por favor. Vocês entenderam aqui como é que funciona o pendrive, as características de um pendrive, como é que ele funciona? Sim? Na escola, pessoal. Pessoalzinho, é fogo. Na escola, pessoal, como é que vocês passam um trabalho para um professor, por exemplo? Né? Um arquivo digital, por exemplo. Vocês colocam no Google Sala de Aula, no Google Classroom, vocês colocam no pendrive, vocês colocam num Google Drive, o que que vocês fazem? PDF no Gmail?
Entendi. Muito bem. Vamos em frente. E a última forma de armazenamento que nós vamos ver hoje é o armazenamento em nuvem. Né? Como é que funciona esse cara? Antes de a gente começar, o que vocês pensam quando a gente fala, ele está na nuvem, ele está armazenado na nuvem, certo? Esse dado está na nuvem. O que vocês acham que é a nuvem? Eu vou explicar para vocês o que é a nuvem, obviamente, mas eu quero ver o que vocês entendem por isso. Tá? O que vocês acham que é a nuvem? O dado está na nuvem. Você acha que o dado está tipo... o dado está lá na estratosfera. Não, o dado está na nuvem que está passando ali fora. Acho que não, né? Você pensando que é um arquivo temporário. Um lugar que você salva algo. Sim, é um lugar que você salva algo. Mas aonde que fica esse lugar? Aonde que fica o meu arquivo? Ele tá flutuando pelo ar? Ele tá, sabe? Ele tá de fato numa nuvem no céu? O que vem à mente? Um lugar que a gente salva algo, tá correto, Vinícius. De fato, é um lugar que a gente vai guardar dados. Sim, quando a gente manda um arquivo num Gmail, certo? Ou a gente guarda num Google Drive ou num sala de aula, a gente está guardando na nuvem. Vamos entender um pouco mais a ideia dessa nuvem. A nuvem, né, o Cloud Storage em inglês, ele não é um dispositivo físico que é nosso, certo? Nem algo que eu posso pegar, tá aqui, certo? Não. Mas vai ser num dispositivo de um terceiro, de uma outra pessoa, de uma outra empresa, que vai guardar os nossos arquivos em servidores remotos, ou seja, em grandes computadores, em data centers, por exemplo. E esses arquivos nossos, eles são acessíveis via a internet. Se eu não tiver acesso à internet, eu não consigo buscar esses meus dados da nuvem, certo? Para eu ter acesso aos meus dados, eu tenho que conectar à internet e daí me conectar na minha nuvem. Esses dados, eles vão estar guardados também em HDs, também em SSDs, só que não vai ser num HD meu, num SSD meu, certo? Não posso pedir, me dá o meu HD aí da nuvem. Não é assim que funciona. Ele vai dar o teu arquivo, os teus documentos da nuvem. Você não tem acesso a alguém físico que você possa, de fato, tocar. Mas esse alguém físico existe, só que não te pertence. Pertence à empresa que você está utilizando para guardar a informação. Por exemplo, a gente eles mandaram um arquivo PDF via e-mail. Né? Você te mandou um PDF via Gmail, por exemplo. Né? Ou você guardou uma informação lá no Google Sala de Aula. Esta informação está onde? O Google, ele tem servidores espalhados pelo planeta, certo? Ele tem esses data centers, esses centros com vários servidores, com vários computadores. E nesse centro, certo? Ele vai ter uma série de HDs, uma série de SSDs para guardar informação. Informação de quem? De todo mundo, basicamente. Informações de terceiros. Quando você manda um PDF via Gmail, o que está acontecendo? Este PDF que você colocou no Gmail, ele é mandado para um computador do Google,
via internet. E vai ficar guardado lá no computador do Google, no HD do Google. E quando você precisa recuperar esta informação, eu preciso pegar aquele PDF que eu mandei por e-mail. Você vai se conectar na internet, você vai acessar o Gmail vai apontar lá para o armazenamento do Google, para o computador do Google, e ele vai, eu quero aquele PDF. Vai pegar aquele PDF do HD do Google, vai fazer uma cópia e você vai baixar essa cópia. Né? Tudo via internet. Faz sentido isso? Ou não? Sim? De buenas? Ou não de buenas? Então, a nuvem não é tipo, uma coisa assim, nossa, não é algo físico, não. A nuvem é algo físico, só que não é algo que você tem acesso, não é algo que te pertence. É algo de terceiro, certo? É um dispositivo de armazenamento de uma empresa, por exemplo. Sim? Muito bem. Quais que são as características de um armazenamento em nuvem? Os servidores, os computadores da empresa, os data centers, eles vão utilizar de HDs e de SSDs também, assim como a gente tem em casa. A diferença é a quantidade de HDs, a quantidade de SSDs e a capacidade de armazenamento de cada um deles. Não? São escalas muito maiores do que nós trabalhamos em casa, certo? A capacidade, quando a gente armazena em nuvem, é flexível, certo? Nós temos planos gratuitos. Se você tem uma conta pessoal no Gmail, você tem, por exemplo, 15 GB de armazenamento. O meu @escola, não sei o @escola de vocês. O meu @escola, a Secretaria de Educação do Estado do Paraná, ela tem uma parceria com o Google. Eu tenho 100 GB de armazenamento, né, no meu @escola. Não sei vocês. E você, obviamente, pode ter planos pagos. Eu pago para o Google R$ 100 por mês para eu ter 2 TB de armazenamento na nuvem do Google. Né? Tenho acesso a esse 2 TB? Tenho acesso a 2 TB. Tenho que pagar todo mês para continuar a ter acesso? Tenho que continuar a pagar todo mês para ter acesso. A velocidade com que você consegue armazenar dados e recuperar seus dados vai depender da sua conexão com a internet, da velocidade dela. Né? Se você tiver uma conexão mais rápida, você geralmente consegue baixar e enviar dados mais rápidos. Se tiver uma conexão mais lenta, vai ser mais lento. E tem uma questão de acessibilidade. Esses seus arquivos, eles podem ser, você consegue acessar ele de qualquer lugar, desde que você tenha internet. Eu consigo acessar os meus dados que estão salvos na minha conta do Google, aqui no estúdio, em casa, no shopping, aonde quer que eu estiver. Se eu tiver conexão com a internet, eu consigo acessar essa informação. Exemplos de serviços de armazenamento em nuvem que nós temos atualmente. Nós temos o Google Drive do Google, nós temos o OneDrive da Microsoft, existe o iCloud da Apple, existe o Dropbox, por exemplo, existe o Mega, existe o Box, entre outros. Né? Quem aqui utiliza de armazenamento em nuvem? Né? Professor, eu não sabia, mas agora que você citou, agora eu entendi o que é, agora eu de fato utilizo. Eu, por exemplo, utilizo primariamente Google Drive e OneDrive.
Vocês utilizam o quê? Vocês utilizam Google Drive, vocês utilizam OneDrive, vocês utilizam iCloud. Ah, eu não utilizo nada, né? Muitas vezes você utiliza e nem sabe, né? Ah, eu tenho um celular Android com uma conta do Google. O teu celular Android com uma conta do Google vai guardar informações suas no Google Drive. Sim? Ele é o mais comum hoje em dia, né? Exatamente, Nicolas. A Microsoft tenta empurrar o OneDrive com o Windows, né? Mas o pessoal é meio assim para usar ele, né? O pessoal geralmente utiliza o do Google hoje em dia. Exatamente. E ele funciona bem, eu não tenho muitas reclamações em relação ao Google Drive. Nós temos que ter alguns detalhes, certo? Alguns pontos de atenção ao utilizar armazenamento em nuvem. Nós temos algumas desvantagens, né? Primeiro de tudo, eu preciso ter sempre acesso à internet, né? Nós temos ainda uma questão de privacidade e de segurança. Eu tenho que confiar na empresa que eu vou colocar os meus dados lá, certo? Ah, eles vão ler o meu dado que eu coloco lá, eles vão analisar as minhas fotos, os meus arquivos, certo? Ah, e se ocorrer uma brecha de segurança? E se der uma falha, se quebrar o HD lá no Google? Porque vai quebrar uma hora, certo? Acontece. Vou perder meus dados? Ah, o Google tem backup dos meus dados, por exemplo? Não tem, né? Ah, e se a minha conta for invadida? Aí qualquer um vai ter... Aí quem conseguir acesso, vai ter acesso aos meus dados? Vai. Você vai ter que... O custo para você ter mais espaço, certo? Vai valer a pena com o tempo, certo? Não vai? São todas questões importantes quando nós utilizamos armazenamento em nuvem. Ó. Armazenamento em nuvem, então, de buenas ou não? Sim? Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos em frente. Quando usar cada um deles, então? Fiz uma tabelinha para vocês, né? Cadê meu laser? Ô, dificuldade. Cegueira. Aqui. Ah. Diferente tipo de armazenamento, certo? Se é um HD, um SSD, um pendrive está na nuvem. As vantagens, as desvantagens e o que é ideal para guardar neles. Um HD ele vai ter um custo por gigabyte baixo e uma alta capacidade. O problema é que é o quê? Que ele é lento e que ele é sensível a impactos físicos. Tem que ter cuidado com esse cara para não deixar cair na hora de transportar. O que você geralmente guarda num HD? Né? Você vai guardar arquivos que você não vai acessar com tanta frequência, certo? Fotos, vídeos, né? Arquivos muito grandes, backups. E num SSD? A vantagem do SSD é que ele é muito rápido e ele é resistente a impactos. Ele é mais resistente a impactos. Ele não é, obviamente, você consegue quebrar, né? Mas ele é mais resistente do que um HD. Ele não gera ruído como um HD. Qual que é a desvantagem dele? Que o custo de armazenamento, o custo por capacidade, o custo por gigabyte dele é mais alto do que um HD. O que você geralmente coloca no SSD? O teu sistema operacional, programas, jogos, dados que você acessa com uma grande frequência. Você vai conseguir acessar esses dados de forma mais rápida. O pendrive, a vantagem dele é que ele é portátil, que ele é prático, certo? Você tira do bolso. Qual que é a desvantagem dele? A capacidade de armazenamento dele geralmente é menor. A velocidade
com que você consegue colocar informação e tirar informação é menor também. E é ideal para o quê? Para transportar arquivos, para fazer backups pequenos de pouca importância, para você instalar novos sistemas. E por fim nós temos a nuvem. A vantagem da nuvem é que ela é acessível de qualquer lugar, desde que você tenha internet, né? Que é fácil você compartilhar arquivos utilizando a nuvem, né? Eu vou gerar um link para você acessar, por exemplo. Me dá teu e-mail que eu vou compartilhar com você no Google Drive. Extremamente comum, extremamente simples, né? A desvantagem é qual? Que você precisa da internet sempre, né? E o custo também para manter, né? É muito mais barato eu comprar um HD com o armazenamento do que eu pagar todo mês para ter aquele armazenamento. E é ideal para quê? Quando você quer ter acesso remoto às suas informações, quando você quer trabalhar num arquivo, né, ou você quer compartilhar esse arquivo com outras pessoas. E é mais uma forma de você ter um backup, certo? Um backup que, putz, pegou fogo a minha casa. Os dados que estão na nuvem, esses dados não pegaram fogo, esses dados vão estar guardados lá longe, né? Vale a pena também. Essa tabelinha, alguma dúvida? Faz sentido? O que vocês me dizem, pessoalzinho de Maringá? De buenas? Sim? Não? Mais ou menos? Talvez? Sim? Muito bem. Se não temos dúvidas, vamos acessar o Kahoot. Tenho aqui uma atividadezinha para vocês via Kahoot. Vocês podem pegar o vosso celular, certo? Para acessar. Eu vou mandar o link para vocês também. Deixa eu abrir esse cara. Venha pra cá. O link está no chat. Vocês podem escanear esse QR Code também. Mandem, entrem aí, pessoal. E vamos ver se vocês pegaram bem ou não. E vamos ver quem é rápido também aí. Esse cara é pra ter uma música. Vamos lá, pessoal. Vocês têm 24, 22 alunos aí. Mande brasa, entrem aí pra mim. Você não precisa acessar com o computador, você consegue acessar com o link que eu passei no chat, tá? Mau Mau? Mau Mau é gato em chinês. Eu gostei do, cadê? Do Amassa Frangos.
Pessoal, é fogo. Vinte de 21, tamo bem. 21? 22. Um último, alterem aí os vossos emojis, certo? Bora lá? Vocês estão prontos? Certeza. Simbora então. Primeira pergunta. Qual dispositivo usa discos magnéticos giratórios para guardar dados? É o SSD, é a RAM, é o HD ou o pendrive? A imagem que eu coloquei não é nenhuma dessas, a imagem que eu coloquei ali é um disquete. Eu duvido que algum de vocês já tenha utilizado de disquete, né? Opa! A grande maioria acertou, certo? É de fato o HD. Vamos ver quem que foi mais rápido. Pô, foi o Massa Frangos aí sim, hein? Os caras são zoeiro e ainda por cima são rápidos. Não é mole, hein? Bora pro próximo. Sim, de fato é um HD, né? Que tem discos rígidos, né? Discos magnéticos, perdão, que giram de uma velocidade extremamente rápida e vão ter uma agulha, né, para fazer a leitura e gravação dos dados, né? Aqui tem um outro HD, então, funcionando também, certo? Repara que ele está girando e está aqui a agulha ainda de um lado para o outro, lendo e escrevendo. E você repare aqui que ele tem várias camadas também, né? Esse nosso HD. Obviamente não é recomendado que você abra ele, né? Deixe esse cara quietinho. Bora pro próximo. Qual que é a principal vantagem de um SSD em cima de um HD? Maior capacidade, menor preço, maior velocidade ou usa menos energia? O exemplo da GIF ali é um SSD, certo? A maior capacidade. Quem respondeu usa menos energia não está errado. O SSD de fato usa menos energia do que um HD. A questão é que não é a principal vantagem. A diferença de uso de energia não é tão significante assim, né? O que é mais significante é a questão da velocidade. Olha, tá bem ainda o Massa Frango. Fanny Valentini tá junto também, né? Pereira conseguiu subir. Muito bom. Será que vai dar o Massa Frango, Jonathan? Tá forte, né? É de fato, então, a maior velocidade, né? O SSD ele usa chips do tipo memória flash, né? Que não vai ter partes móveis, né? E como acesso aos dados ele de forma eletrônica, ele é muito mais rápido do que um HD cujo acesso é de forma mecânica, né? Bora pro próximo. Qual a característica que define a memória RAM diferente do HD da SSD? Assunto da última aula. Ele é permanente, ele é volátil, ele é magnético, ele tem capacidade em terabytes. Ele é volátil. O armazenamento na memória RAM, porque a memória RAM também armazena informação, ó, ele se dá em gigabytes. Ah, você vai ter 8 GB de memória RAM, você vai ter 16 GB de memória RAM. A principal característica dele, né, a maior diferença é que ele é volátil. As informações que você coloca lá dentro
Quando tua memória RAM ela é desligada, elas são perdidas. Olha, mudou bastante. Só o Massafran continua. Esse cara aí, 3 corretas seguidas, hein? Meu caneco. E o resto mudou bastante, né? Oruan subiu, tava em terceiro. Pereira subiu também. Pereira tá subindo, segunda vez que sobe. Rodrigo subiu. Vini Gardelin tá vindo firme também. Bora pro próximo. Né? Então, né? A principal característica é que ela é volátil. Né? Uma vez que você desliga, ela perde o que tinha lá dentro, ela esquece. Né? Diferente de um HD e de um SSD, você desliga e tira da tomada. Quando você liga, tem que estar lá de volta as informações. Né? Se não tiver, é porque teve algum problema. É pra tá. Próximo. Google Drive, OneDrive, Dropbox são exemplos de quê? Estava fácil, né? Armazenamento em nuvem. Pessoalzinho, não se acostumem, tá? A gente não vai ter Kahoot todas as aulas. Eu vou tentar trazer, né, em grande parte delas, mas não vai ser todas. E não vai ser tão fácil quanto está sendo esse. Esse aí foi a primeira vez que a gente está fazendo isso juntos. Vamos lá. Vamos mais de boas. Vamos ver como é que ficou. Matheus veio do nada. Foi para direto para terceiro. 5 conseguiram atingir 4 respostas. Ué, a Moça Frango não conseguiu então? Não apareceu aqui? Ou talvez ter conseguido não mostrou o ícone. Não sei como é que funciona aqui o Kahoot. Brisa também, primeira vez aparecendo aí no ranking. Boa. Uruan continuou em segundo. Boa também. Sim, né? Google Drive, OneDrive, Dropbox, iCloud são exemplos de armazenamento em nuvem. Ficam em servidores remotos, ficam em computadores remotos, computadores de terceiros, né? Que nós conseguimos acessar via internet. Vamos para a última questão. Para transportar um trabalho escolar de um PC para outro de forma rápida e fácil, o que você utilizaria? Um HD interno, memória RAM, um SSD M2 ou um pendrive? Um pendrive, né? Quem respondeu a memória RAM não teria como eu transportar usando da memória RAM, né? Ah, eu vou tirar a memória RAM desse computador e colocar no outro. Opa! Você tirou a memória RAM, você desconectou ela perdeu energia, a informação que está lá ela foi apagada. Não está mais lá, né? Eu usaria de um pendrive. Vamos ver o ranking final. Só me falta o Moça Frango perder agora. Não pode ser, né? Pendrive, então, ele usa de uma memória do tipo flash, tipo um SSD, só que geralmente é mais simples, é mais lento. E ele se conecta utilizando de uma porta USB, né? Que é ideal para transportar arquivo. Qualquer computador tem uma porta USB, não é possível que não tenha, né? Vamos ver. Vamos ver o pódio. Terceiro, Matheus veio no fim lá e conseguiu. Em segundo, Luan. Em primeiro ficou a Massa Frango, não é possível, né? Imagine, não é? Não, conseguiu. Boa, pesada. Depois o Briso e o Fanny. Fanny que estava no pódio lá atrás. Lá na primeira pergunta, voltou pro pódio. Legal, pessoal. Alguma dúvida em alguma dessas perguntas aqui? Alguém não gostou das respostas? Alguém não entendeu? Como é que a gente tá?
55% de respostas corretas. Aham. Pra hoje, Carro. Eu achei que teria uma coisa mais interessante. Não. Muito bem. O que vocês acharam, meus caros? Tranquilo? Fácil, médio, difícil? Mas, tranquilo. A gente vai ter mais... Mas o Massa Frango pesquisou. Pô, mas se o cara conseguiu pesquisar ali na hora e responder rápido, né? Porque o Kahoot não é somente responder correto. Tem que responder correto. E a velocidade que você responde também influencia nos pontos. Né? Ah, professor, eu acertei todas. Tudo bem, você acertou todas. Só que se você levou o tempo todo da pergunta, se você levou 20 segundos para responder, você vai ter menos pontos do que quem respondeu em 3 segundos, do que respondeu em 4 segundos. Essa é a diferença. Né? Essa é a ideia do Kahoot. Né? Não basta tá correto, tem que ser correto, tem que ser rápido ainda. Se o Massa Frango conseguiu responder correto e ser rápido, e pesquisar ainda por cima, pô, então, né, ele merece. Interessante, pessoal. Sayers. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Ai, ai. A Massa Frango, Brisa, Oruan e Matheus conseguiram acertar todas. Muito bem. Excelente, foram os 4 primeiros. Reparem aqui, teve gente que errou uma questão só, mas terminou em 12º. Por quê? Por causa da velocidade na hora de responder, né? Essa é a ideia do Kahoot. Não basta estar certo, tem que ser rápido ainda. Tem gente mesma quantidade de acertos. Teve alguém que terminou em sexto, teve alguém que terminou em quinto, teve alguém que terminou em 12º. Né? Teve gente que... não, tá certo. Tudo bem. Era pro Oruan ficar em primeiro. Não ficou em primeiro porque não foi tão rápido quanto a Massa Frango. Pessoal, é fogo. Muito bem, meu garinha. Dúvidas nesta aula de armazenamento, como um todo? Vocês conseguiram pegar bem? Não? Nenhuma dúvida? Ótimo. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar depois, vocês podem perguntar no mural do sala de aula, vocês podem mandar um e-mail para mim. Fiquem à vontade. No mais, nós ficamos por aqui, nós nos vemos na próxima. Até mais, meus caros.